Deixa eu fazer uma pergunta simples que pode mudar tudo o que você pensa sobre o início da Bíblia. E se Adão e Eva nunca estiveram realmente sozinhos no Jardim do Éden? Gênesis 3, 8, nos diz algo intrigante. Deus caminhava no jardim na viração do dia. Essa única linha revela uma verdade esquecida. Muitas pessoas assumem que o Éden era um paraíso privado, apenas Deus, Adão, Eva e os animais. Mas a Escritura sugere algo muito mais complexo. Neste relato, vamos desvendar 3 camadas ocultas. Primeiro, vamos descobrir quem mais estava presente naquele jardim sagrado. Depois, vamos entender por que essas presenças celestiais importavam tanto para o destino da humanidade. E, finalmente, vamos explorar como essa vigilância moldou toda a história bíblica até hoje. E quando você entender essa primeira camada, a história real começa. O Éden não era apenas um jardim, era um templo cósmico. Os textos antigos revelam que Adão não foi colocado ali como um fazendeiro comum. A palavra hebraica usada em Gênesis 2, 15 é abad, que significa servir ou adorar. Adão era um sacerdote, e todo templo tem testemunhas. Todo ato de adoração acontece diante de uma audiência. A Escritura nunca descreve o Éden como um lugar isolado. Pelo contrário, quando Deus fala no jardim, ele não está sozinho. Quando Adão nomeia os animais, alguém está observando. Quando a serpente se aproxima de Eva, inteligências antigas já sabem o que está prestes a acontecer. Agora pense nisso. Se você fosse criar o primeiro ser humano à sua imagem, você faria isso em segredo? Ou você reuniria toda a sua corte celestial para testemunhar esse momento histórico? A Bíblia responde essa pergunta de forma clara, mas a resposta foi escondida em palavras que a maioria das pessoas nunca examina de perto. Palavras como Elohim, palavras como façamos, palavras que revelam uma assembleia, não um monólogo. Os tradutores modernos muitas vezes suavizam essas passagens. Eles traduzem tudo como singular para evitar confusão. Mas o texto hebraico original não esconde nada. Ele grita a verdade. Adão foi criado diante de um conselho, e esse conselho estava observando cada movimento no jardim, cada escolha, cada palavra, cada consequência. A tradição judaica antiga sempre soube disso. Os rabinos falavam dos Bnei Elohim, os filhos de Deus, presentes na criação. Eles entendiam que o Éden não era um lugar vazio, era um palco cósmico. E o drama que aconteceu ali foi testemunhado por seres que existiam antes da fundação do mundo. Seres que tinham suas próprias opiniões, suas próprias reações e, como veremos, suas próprias rebeliões. Então, quando a serpente entra no jardim, ela não está entrando em um espaço privado. Ela está entrando em um tribunal celestial. Cada palavra que ela diz a Eva é ouvida por inúmeras testemunhas. Cada mentira é registrada. Cada promessa falsa é conhecida por aqueles que conhecem a verdade. E quando Eva estende a mão para a fruta proibida, ela não está apenas desobedecendo a Deus. Ela está humilhando a imagem de Deus diante de toda a Assembleia Celestial. A queda de Adão e Eva não foi um acidente doméstico. Foi um escândalo cósmico. Foi uma traição pública. E as consequências dessa traição não afetaram apenas a humanidade. Elas abalaram todo o universo espiritual, porque aqueles que observavam tinham apostas nesse resultado. Alguns ficaram horrorizados, outros ficaram fascinados, e alguns, como descobriremos, ficaram tentados. Agora você pode estar se perguntando: quem eram essas testemunhas? De onde elas vieram? E por que a Bíblia não fala mais claramente sobre elas? A resposta está na próxima camada dessa história. Uma camada que começa com uma única palavra hebraica que mudou tudo. Uma palavra que foi traduzida de uma forma,
mas que significa algo muito diferente. E essa palavra é Elohim. Mas antes de explorarmos o que Elohim realmente significa, você precisa entender algo crucial. A Bíblia não foi escrita para esconder a verdade. Ela foi escrita para revelá-la aos que procuram. E aqueles que procuram sempre encontram mais do que esperavam. Se você está gostando dessa revelação até agora, inscreva-se no canal para mais segredos bíblicos que vão transformar sua compreensão da Escritura. E deixe um like se você já está vendo o Éden de uma forma totalmente nova. Chapter 2. Elohim, o nome que esconde um conselho. Vamos começar do começo absoluto. Gênesis 1 diz: No princípio, Elohim criou os céus e a terra. Toda criança que cresce na igreja aprende esse versículo. Mas quantas pessoas percebem que a palavra Elohim é gramaticalmente plural? Em hebraico, a terminação in indica plural. Como serafim, significa seres seráficos múltiplos. Como querubim, significa múltiplos querubins. Então, literalmente, Elohim significa deuses, no plural. Agora, antes de você pensar que isso contradiz o monoteísmo, espere. A gramática hebraica permite algo chamado plural de majestade. Reis e governantes às vezes usavam formas plurais para indicar sua grandeza. Mas essa explicação não resolve tudo. Porque há momentos na Escritura onde Elohim claramente se refere a um conselho, não apenas a uma majestade singular. E esses momentos revelam algo profundo sobre a estrutura do universo espiritual. Salmo 82 diz algo chocante. Deus preside na Assembleia Divina. No meio dos deuses, ele julga. Aqui, a palavra traduzida como Deus é Elohim. E a palavra traduzida como deuses também é Elohim. Então, temos Elohim julgando entre Elohim, um Deus supremo presidindo sobre um conselho de seres divinos. Isso não é politeísmo, é uma hierarquia celestial, é uma estrutura de governo espiritual que a maioria dos cristãos modernos nunca ouviu falar. Agora volte para Gênesis 1:26. Deus diz: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos. Nossa imagem. Nossa semelhança. Plural. A quem Deus está falando? Algumas pessoas dizem que ele está falando consigo mesmo, com a Trindade. Mas os escritores de Gênesis não tinham uma teologia trinitária desenvolvida. Eles estavam escrevendo dentro de um contexto cultural onde conselhos divinos eram bem compreendidos. Eles estavam descrevendo o que viram nas visões. Deus consultando seu conselho celestial antes de criar a humanidade. E isso faz sentido. Se você vai criar um ser à sua própria imagem, um ser que vai governar sobre a terra, você reúne seus conselheiros. Você apresenta o plano. Você obtém testemunhas do ato criativo. Porque essa criação não é apenas importante para Deus. É importante para todo o cosmos. É uma decisão que afeta todas as esferas de autoridade espiritual. E Jó 38, 4-7, confirma isso de forma linda. Deus pergunta a Jó: Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Diga-me, se você tem entendimento. Quem marcou suas dimensões? Certamente você sabe. Quem estendeu uma linha de medição sobre ela? Sobre o que foram fixadas suas bases? Ou quem colocou sua pedra angular, enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Estrelas da manhã cantando. Filhos de Deus gritando de alegria. Essas são descrições de seres celestiais celebrando a criação. Eles estavam lá. Eles viram tudo. Eles não foram criados depois dos humanos. Eles foram criados antes. E eles testemunharam o nascimento do universo material com admiração e celebração. Então, se esses seres celestiais estavam presentes na fundação do mundo, por que não estariam presentes no Éden?
Por que não observariam o primeiro homem e a primeira mulher? Por que não teriam interesse no destino da criação de Deus? A resposta é óbvia. Eles estavam lá. E sua presença explica muitas coisas que parecem estranhas na narrativa do Gênesis. Por exemplo, por que a serpente era tão astuta? Porque ela sabia que estava sendo observada. Ela sabia que estava performando diante de uma audiência celestial. Ela não estava apenas tentando destruir Eva. Ela estava tentando provar algo para o conselho celestial. Ela estava tentando demonstrar que os humanos eram fracos, que a imagem de Deus poderia ser corrompida, que o plano de Deus poderia ser sabotado. E quando Adão e Eva caíram, a reação não foi apenas no céu, foi em toda a estrutura espiritual do cosmos. Paulo diz em Romanos 8:22 que toda a criação geme até agora. Não apenas a criação física, toda a criação, incluindo as esferas espirituais, porque a queda de Adão afetou tudo. Ela mudou as regras. Ela introduziu morte onde havia vida. Ela introduziu rebelião onde havia ordem. Agora, você pode estar pensando, se esses seres celestiais são tão poderosos, por que Deus os criou? Por que não simplesmente governar sozinho? A resposta está na natureza do amor e da autoridade. Deus não é um tirano solitário. Ele é um rei que delega. Ele é um pai que treina filhos. Ele criou seres com vontade própria, porque o amor genuíno exige escolha. E escolha exige liberdade. E liberdade inclui a possibilidade de rebelião. Essa é a tensão no coração da história bíblica. Deus cria seres livres. Alguns escolhem amá-lo, outros escolhem se rebelar. E essa rebelião não começou com Adão. Ela começou antes, no céu. E com seres que eram mais antigos, mais poderosos e mais conhecedores do que qualquer humano. E essa rebelião celestial teve um nome que a maioria das pessoas nunca ouviu, um nome que foi apagado da maioria das Bíblias modernas. Esse nome é os Vigilantes. Mas antes de entrarmos na história dos Vigilantes, deixe um comentário dizendo o que você achou dessa revelação sobre Elohim. Você já tinha ouvido falar sobre o Conselho Celestial? Compartilhe suas reflexões abaixo. E se você está ansioso para descobrir quem eram os Vigilantes e o que eles fizeram, continue assistindo, porque o que vem a seguir vai chocar você. Chapter 3. Os Vigilantes, testemunhas silenciosas da criação. Há um texto antigo que a maioria das Bíblias modernas não inclui. Ele é chamado de Livro de Enoque. E embora não faça parte do cânon protestante, ele era amplamente lido nos tempos bíblicos. Judas cita Enoque em sua epístola. Os pais da igreja primitiva o respeitavam, e os manuscritos do Mar Morto continham múltiplas cópias dele. Então, o que esse livro diz? Ele fala sobre uma ordem celestial chamada os Vigilantes. A palavra vigilantes vem do aramaico irim, que significa aqueles que vigiam, ou aqueles que estão despertos. Eles não eram anjos comuns. Eles não eram mensageiros enviados em missões específicas. Eles eram observadores. Sua função era testemunhar, observar silenciosamente, registrar os eventos. Eles eram os olhos de Deus sobre a criação. E sua tarefa era simples: vigiar a humanidade sem interferir. Daniel 4:13 menciona os vigilantes. Nabucodonosor descreve sua visão. Nas visões que tive enquanto estava deitado em minha cama, olhei, e diante de mim estava um mensageiro, um vigilante santo, descendo do céu. Aqui está, na Bíblia canônica, uma referência clara aos vigilantes. Eles não são invenção de textos apócrifos. Eles são parte da revelação bíblica autêntica. Então, o que esses vigilantes viram? Eles viram a criação do universo. Eles viram a formação da terra. Eles viram Adão sendo moldado do pó.
Eles viram Eva sendo formada da costela de Adão. Eles viram o primeiro beijo, a primeira risada, o primeiro ato de nomeação dos animais. Eles viram tudo. E no começo, eles se maravilharam. Eles celebraram. Eles adoraram a Deus pela beleza de sua criação. Mas à medida que observavam, algo começou a mudar neles. A fascinação se transformou em curiosidade. A curiosidade se transformou em desejo. Eles começaram a sentir algo que nunca deveriam sentir: inveja. Inveja dos humanos, inveja de sua carne, inveja de suas emoções, inveja de sua capacidade de procriar. Os vigilantes eram espíritos puros. Eles não tinham corpos. Eles não podiam experimentar toque, gosto, sensação física. E quanto mais eles observavam os humanos, mais eles queriam o que os humanos tinham. Gênesis 6, 2 registra o momento em que tudo mudou. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e eles tomaram para si esposas, todas as que escolheram. Filhos de Deus. Essa frase é Bnei Elohim, em hebraico. A mesma frase usada em Jó 38 para descrever os seres celestiais que celebraram a criação. Esses não eram homens piedosos se casando com mulheres ímpias, como alguns intérpretes modernos tentam argumentar. Esses eram seres celestiais cruzando uma fronteira que nunca deveria ser cruzada. E o livro de Enoque dá nomes a esses vigilantes rebeldes. Semiazá era seu líder. Azazel ensinava guerra e fabricação de armas. Amazaraque ensinava feitiçaria. Armers ensinava como quebrar encantamentos. Baraquel ensinava astrologia. Cada um tinha uma especialidade. Cada um compartilhava conhecimento proibido com a humanidade. Conhecimento que não deveria ser revelado. Conhecimento que corrompeu a civilização primitiva. Mas antes de fazerem isso, eles fizeram um pacto. Enoque 6, 3 a 6 diz: Então Semiazá, que era seu líder, disse-lhes: Tenho medo de que vocês não concordem em fazer essa ação, e eu sozinho pagarei a pena desse grande pecado. E todos eles responderam-lhe e disseram: Façamos todos um juramento, e todos nos obriguemos por imprecações mútuas a não abandonar este plano, a mais fazer esta coisa. Então, eles todos juraram juntos e se obrigaram mutuamente por isso. Eles sabiam que o que estavam prestes a fazer era imperdoável. Eles sabiam que seria o fim deles. Mas eles fizeram isso de qualquer maneira. 200 vigilantes desceram ao Monte Hermon. Eles fizeram seu pacto. E então eles desceram as planícies onde as mulheres humanas viviam. E eles tomaram corpos físicos. E eles se casaram. E eles tiveram filhos. E esses filhos não eram humanos normais. Eles eram algo terrível, algo monstruoso, algo que a Bíblia chama de Nefilim. Gênesis 6, 4 confirma. Os Nefilim estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus foram as filhas dos homens, e tiveram filhos com elas. Eles eram os heróis da antiguidade, homens de renome. Nefilim. A palavra hebraica vem de Nafal, que significa cair. Os caídos. Eles eram híbridos, meio celestial, meio humano, e eles eram gigantes, não apenas em estatura física, mas em poder, em violência, em corrupção. Enoque descreve os Nefilim como tendo 3.000 côvados de altura. Isso é cerca de 1.370 metros. Obviamente, isso é simbólico ou exagerado, mas o ponto é claro: eles eram enormes, eles eram aterrorizantes, e eles consumiam tudo. A terra não podia sustentá-los. Então, eles começaram a devorar animais. E quando os animais acabaram, eles começaram a devorar humanos. E quando humanos acabaram, eles começaram a devorar uns aos outros. A Escritura diz em Gênesis 6, 5: O Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda inclinação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente.
toda inclinação, só má, continuamente. Essa não é linguagem normal. Essa é linguagem de contaminação total. A linha genética humana estava sendo corrompida. A imagem de Deus estava sendo destruída. E se nada fosse feito, não haveria mais humanos puros deixados. Não haveria mais esperança para o Messias prometido. Então, Deus tomou uma decisão terrível, uma decisão necessária. Ele disse: vou apagar a humanidade que criei da face da terra, homens e animais, e criaturas que se movem pelo chão, e aves do ar, pois estou triste por tê-los feito. Mas havia uma exceção. Gênesis 6, 9 diz: Noé era um homem justo, irrepreensível entre o povo de seu tempo, e ele andava com Deus. A frase irrepreensível em hebraico é tamim, que significa geneticamente puro. Noé não era apenas moralmente bom, ele era geneticamente não contaminado. Sua linhagem não tinha sido corrompida pelos vigilantes. E por isso, ele e sua família foram poupados. E o resto da humanidade? O resto foi julgado, porque não eram mais totalmente humanos. Eram híbridos, eram nefilim. E o dilúvio estava chegando. Mas antes do dilúvio, Deus lidou com os vigilantes. E o que ele fez com eles foi pior do que a morte. Foi uma prisão eterna. E agora, finalmente, chegamos ao verdadeiro horror dessa história. A queda antes da queda. A rebelião que tornou possível a rebelião de Adão. E essa história mudará tudo o que você pensa sobre o pecado, o mal e a batalha espiritual que ainda está acontecendo hoje. Chapter 4. A queda. Antes da queda. Quando pensamos na queda, pensamos em Adão e Eva no jardim. Pensamos na serpente, na árvore, no fruto proibido. Mas essa não foi a primeira queda. Essa não foi a primeira rebelião contra Deus. Houve uma queda anterior. Uma rebelião mais antiga. E aconteceu no céu, não na terra. E os protagonistas não foram humanos. Foram os vigilantes. Isaías 14, 12 a 15, descreve uma queda celestial. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Você foi lançado à terra, você que derrubava as nações. Você disse em seu coração: subirei aos céus, levantarei meu trono acima das estrelas de Deus. Vou me sentar no monte da Assembleia, nos pontos mais altos do monte sagrado. Subirei acima dos topos das nuvens. Vou me tornar semelhante ao Altíssimo. Mas você é trazido para baixo ao reino dos mortos, às profundezas do abismo. Esse texto é tradicionalmente aplicado a Lúcifer, o diabo, e isso está correto. Mas também descreve um padrão de rebelião celestial, um padrão de seres criados tentando se tornarem como Deus. E esse padrão se repetiu com os vigilantes. Eles viram os humanos feitos à imagem de Deus. Eles viram os humanos recebendo domínio sobre a terra. E eles quiseram o que os humanos tinham. Eles quiseram carne. Eles quiseram experiência física. Eles quiseram descendentes. Então, eles desceram. E o lugar onde eles desceram é significativo. Monte Hermon. Esse nome significa lugar de maldição ou lugar de juramento. Fica na fronteira entre Israel e Líbano e era conhecido na antiguidade como um lugar de poder espiritual. Os pagãos construíam templos ali. Eles adoravam seus deuses ali. Por quê? Porque eles sabiam. Eles se lembravam. Eles tinham memórias distorcidas da descida dos vigilantes. Enoque 6 descreve o momento. E eles eram, no total, 200, que desceram nos dias de Jared, no cume do Monte Hermon. E eles o chamaram de Monte Hermon, porque eles juraram e se obrigaram mutuamente nele. 200 vigilantes rebeldes, todos fazendo um pacto de não desistir, porque eles sabiam que sua ação era imperdoável. Eles sabiam que não havia volta. E o que eles fizeram quando desceram? Eles ensinaram à humanidade, mas não coisas boas.
Eles ensinaram guerra. Azazel ensinou os homens a fazer espadas, facas, escudos e armaduras. Ele ensinou às mulheres a arte da sedução, cosméticos, joias e corantes. Amazaraque ensinou feitiçaria e o corte de raízes. Armers ensinou como resolver encantamentos. Baraquel ensinou astrologia. Aquibel ensinou sinais. Tamiel ensinou astronomia. Azaradel ensinou os movimentos da lua. Agora, algumas dessas coisas parecem neutras. Astronomia, cosmética. Mas o problema não era o conhecimento em si. O problema era o timing. A humanidade não estava pronta. Deus tinha um plano para revelar conhecimento à humanidade gradualmente, à medida que amadurecessem. Mas os vigilantes curto-circuitaram esse plano. Eles despejaram conhecimento avançado em uma civilização primitiva, e o resultado foi caos. As pessoas começaram a usar esse conhecimento para fins malignos. Elas fizeram armas e guerrearam umas contra as outras. Elas usaram feitiçaria para manipular e controlar. Elas usaram astrologia para adorar as estrelas em vez de Deus. E elas usaram cosméticos e sedução para quebrar laços familiares e perseguir luxúria. A civilização que Deus tinha projetado para crescer lentamente em sabedoria foi corrompida em uma única geração. E então vieram os Nefilim, os filhos dos vigilantes e das mulheres humanas. Gênesis 6, 4 os chama de heróis da antiguidade e homens de renome. Mas essa frase é enganosa na tradução. A palavra hebraica giborim significa homens poderosos, mas também pode significar tiranos. E a palavra Shem significa nome ou fama, mas no contexto negativo significa notoriedade. Esses não eram super-heróis nobres. Eram tiranos notórios. Eram monstros. Enoque descreve os Nefilim devorando tudo. Eles comiam o trabalho dos homens. Eles consumiam toda a colheita. E quando isso não era suficiente, eles começaram a devorar os próprios humanos. E então, eles começaram a pecar contra pássaros, animais, répteis e peixes. Eles misturavam espécies. Eles criavam híbridos monstruosos. Eles pervertiam toda a criação de Deus. Gênesis 6, 11 a 12, resume. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Deus viu quão corrompida a terra se havia tornado, pois toda a gente na terra havia corrompido o seu caminho. Corrompida, violência. Essas são as palavras-chave. A palavra hebraica para corrompida é shashat, que significa arruinada, destruída, pervertida. Não era apenas pecado moral. Era corrupção física. Era alteração genética. Era a destruição da própria estrutura da criação. E Deus não podia permitir isso, porque se a linha genética humana fosse completamente corrompida, o Messias não poderia nascer. A promessa feita em Gênesis 3, 15, sobre a semente da mulher esmagando a cabeça da serpente, não poderia se cumprir. Satanás estava tentando evitar a vinda de Cristo, corrompendo toda a humanidade. E ele quase conseguiu. Mas Noé foi encontrado justo. Noé foi encontrado tamim, geneticamente puro. E por isso, Deus preservou Noé e sua família. 8 pessoas, 8 humanos puros. E o resto? O resto foi julgado. Não porque Deus é cruel, mas porque Deus é santo. E porque o plano de redenção de Deus não podia ser impedido. Agora, o que aconteceu com os vigilantes rebeldes? Eles foram punidos, mas não da maneira que você pode pensar. Eles não foram simplesmente destruídos, eles foram aprisionados. 2 Pedro 2, 4 diz: Pois Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno, colocando-os em cadeias de escuridão para serem mantidos para o julgamento. E Judas 6 confirma: E os anjos que não mantiveram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada,
Estes ele mantém na escuridão, presos com correntes eternas para o julgamento no grande dia. Cadeias de escuridão, correntes eternas. Isso não é aniquilação, é prisão, é tormento consciente. Os vigilantes estão presos até o dia do julgamento final, e eles sabem o que está por vir. Eles sabem que seu destino está selado. Eles sabem que não há redenção para eles. E essa consciência é parte de seu tormento. Mas os Nefilim? O que aconteceu com os Nefilim? Eles morreram no dilúvio. Seus corpos foram destruídos. Mas seus espíritos? Enoque sugere que os espíritos dos Nefilim se tornaram demônios. Eles se tornaram os espíritos malignos que vagam pela terra, procurando hospedeiros, causando destruição. E essa é a origem da guerra espiritual que ainda enfrentamos hoje. E agora, você precisa se perguntar: isso é apenas história antiga? Ou há implicações modernas? Existem vigilantes ainda ativos hoje? Existem Nefilim ainda na Terra? E o mais importante, qual é o papel de tudo isso na batalha espiritual que Paulo descreve em Efésios 6? As respostas são mais perturbadoras do que você imagina, e nós vamos explorá-las completamente no próximo capítulo. Mas se prepare, porque o que vem a seguir vai conectar pontos que você nunca percebeu que estavam relacionados. Chapter 5. Nefilim. Quando o céu contaminou a terra. A palavra Nefilim aparece apenas 2 vezes na Bíblia hebraica. Gênesis 6, 4 e Números 13, 33. Mas essas 2 referências contam uma história perturbadora. Uma história de contaminação, julgamento e persistência. Porque os Nefilim não desapareceram completamente no dilúvio. Eles retornaram. E sua presença após o dilúvio levanta perguntas teológicas profundas que a maioria dos comentaristas prefere evitar. Vamos começar com Gênesis 6, 4. Os Nefilim estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus foram as filhas dos homens e tiveram filhos com elas. E também depois. Essa pequena frase muda tudo. Se os Nefilim estavam na terra depois do dilúvio, então o dilúvio não os eliminou completamente. Como isso é possível? Existem 2 teorias principais. Primeira teoria: alguns dos vigilantes continuaram sua atividade rebelde após o dilúvio, produzindo nova geração de Nefilim. Segunda teoria: a contaminação genética passou através de uma das esposas dos filhos de Noé. A Bíblia diz que Noé era puro em suas gerações, mas não diz explicitamente que suas noras eram puras. E se uma delas carregasse genes Nefilim recessivos, isso explicaria o reaparecimento dos gigantes após o dilúvio. Seja qual for o mecanismo, o resultado é claro. Os Nefilim retornaram, e eles se estabeleceram em Canaã. A Números 13:33 registra o relatório dos espias israelitas. Vimos os Nefilim lá, os descendentes de Anak, vindos dos Nefilim. Parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos, e assim parecíamos a eles. Os israelitas estavam aterrorizados, e com razão. Os Nefilim eram gigantes, eram guerreiros, eram descendentes de seres celestiais. Mas aqui está o que a maioria das pessoas perde. A presença dos Nefilim em Canaã não era acidente, era estratégia satânica. Deus havia prometido Canaã aos descendentes de Abraão. Ele havia prometido que de Abraão viria o Messias. Então, Satanás colocou seus agentes geneticamente modificados exatamente na terra prometida. Ele estava tentando bloquear o plano de Deus. Ele estava tentando impedir que Israel se estabelecesse. E ele estava tentando evitar a vinda de Cristo. E quase funcionou. Os israelitas ficaram tão apavorados com os Nefilim que se recusaram a entrar na terra. Eles se rebelaram contra Deus. E como resultado, aquela geração inteira morreu no deserto.
todos exceto Josué e Calebe, que confiaram em Deus. Mas a próxima geração, sob a liderança de Josué, finalmente entrou. E quando entraram, eles receberam uma ordem estranha de Deus. Deuteronômio 7, 2 diz: E quando o Senhor teu Deus os entregar diante de ti, e tu os derrotares, então deves destruí-los totalmente. Não faças tratado com eles, e não mostres misericórdia a eles. Destruição total. Isso parece duro, parece genocida. Mas quando você entende quem eram os cananeus, faz sentido. Eles não eram humanos puros. Eles eram descendentes dos Nefilim. Eram híbridos genéticos. Eram agentes da rebelião satânica. E Deus estava protegendo a linhagem humana. E Josué obedeceu. Ele conquistou Canaã. Ele destruiu os Nefilim. Mas não completamente. Alguns sobreviveram. Alguns se esconderam nas cidades costeiras dos filisteus. E é por isso que, gerações depois, ainda vemos gigantes aparecendo na narrativa bíblica. Golias era um Nefilim. Ele era de Gate, uma cidade filisteia. E ele não estava sozinho. Segundo Samuel 21, 18 a 22, lista vários gigantes que Davi e seus homens mataram. Todos de Gate. Todos descendentes dos Nefilim. E quando Davi matou Golias, ele não estava apenas vencendo uma batalha militar. Ele estava executando julgamento divino sobre um remanescente dos Nefilim. Ele estava continuando o trabalho que Josué havia começado. Ele estava purificando a terra prometida dos últimos agentes da rebelião celestial. E isso é porque a vitória de Davi foi tão significativa. Não era apenas um menino pastor vencendo um guerreiro gigante. Era a semente da mulher esmagando a semente da serpente. Agora, voltemos à promessa original. Gênesis 3, 15, onde Deus diz à serpente: Porei inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Semente da mulher versus semente da serpente. A maioria das pessoas interpreta isso espiritualmente. A semente da mulher é Cristo. A semente da serpente é Satanás. E isso está correto. Mas há também uma dimensão literal. A semente da mulher inclui toda a linhagem humana pura que leva a Cristo. Abraão, Isaque, Jacó, Judá, Davi e finalmente Maria e Jesus. Essa linhagem teve que ser protegida. Qualquer contaminação dessa linhagem teria impedido a encarnação, porque o Messias tinha que ser totalmente humano. Ele tinha que ser o segundo Adão. Ele tinha que ser geneticamente puro. E a semente da serpente inclui todos os agentes da rebelião satânica, os vigilantes, os Nefilim e todos os humanos que se aliaram com eles. Essa linhagem tentou repetidamente destruir a linhagem messiânica, e cada vez Deus interveio. No dilúvio, na conquista de Canaã, na derrota de Golias, Deus estava protegendo seu plano de redenção. Mas há algo mais profundo aqui, algo que a maioria das pessoas nunca considera. Os Nefilim não eram apenas ameaças físicas, eles eram ameaças espirituais. Eles carregavam conhecimento proibido. Eles praticavam feitiçaria. Eles adoravam demônios. E eles ensinavam essas práticas às nações ao seu redor. É por isso que as religiões cananeias eram tão depravadas. Sacrifício de crianças, prostituição cultual, adivinhação. Tudo isso veio dos Nefilim e dos vigilantes. E quando os israelitas conquistaram Canaã, eles não estavam apenas tomando terra, eles estavam purificando a terra de contaminação espiritual. Eles estavam destruindo centros de adoração demoníaca. Eles estavam eliminando as últimas fortalezas da rebelião celestial. E quando eles falharam em fazer isso completamente, eles sofreram as consequências. Os cananeus remanescentes seduziram Israel à idolatria.
E essa idolatria eventualmente levou ao exílio. Então agora você vê o quadro completo. A história dos Nefilim não é apenas uma curiosidade bíblica estranha. É central para entender o conflito cósmico entre Deus e Satanás. É a chave para entender por que o dilúvio foi necessário, por que a conquista de Canaã foi ordenada, por que Davi teve que matar Golias e por que Jesus tinha que nascer de uma virgem pura. Mas a história não termina com o nascimento de Cristo. A guerra continua. E agora precisamos explorar como essa guerra antiga ainda está sendo travada hoje. Quais são as táticas modernas dos descendentes espirituais dos vigilantes? Como eles tentam corromper a humanidade agora? E o mais importante, como podemos resistir? Essas respostas estão esperando no próximo capítulo, e elas vão equipá-lo para a batalha espiritual que você nem sabia que estava enfrentando. Chapter 6 – O Dilúvio como cirurgia cósmica. A maioria das pessoas vê o dilúvio como punição. Deus ficou bravo, então ele afogou todo mundo. Essa é a versão simplificada que ouvimos na escola dominical. Mas quando você entende o contexto completo dos vigilantes e dos Nefilim, o dilúvio se torna algo completamente diferente. Porque não era punição arbitrária, era cirurgia cósmica. Era a remoção de um câncer que estava destruindo toda a criação. Imagine um médico que encontra um tumor maligno crescendo rapidamente em um paciente. O tumor está espalhando células cancerígenas por todo o corpo. Se não for removido imediatamente, o paciente morrerá. O médico não quer remover o tumor, ele quer curar. Mas a única cura é cirurgia radical. Remover o tumor, salvar o paciente. É assim que devemos entender o dilúvio. A terra estava contaminada. Gênesis 6, 11 a 12 usa palavras fortes. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Deus viu quão corrompida a terra se havia tornado, pois toda a gente na terra havia corrompido o seu caminho. A palavra corrompida aparece 3 vezes em 2 versículos. Isso é ênfase deliberada. O autor está gritando: tudo estava arruinado. E não era apenas corrupção moral. Era corrupção genética. Era corrupção cósmica. Os Nefilim haviam pervertido a criação. Eles haviam misturado espécies. Eles haviam introduzido DNA celestial na linhagem humana. E se isso continuasse, não haveria mais humanos puros. A imagem de Deus seria apagada da terra, e o plano de redenção seria impossível. Então, Deus agiu. Mas antes de agir, ele procurou. Gênesis 6, 8 diz: Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Deus estava procurando por um homem justo, um homem puro, um homem através do qual ele poderia preservar a humanidade. E ele encontrou Noé. Gênesis 6, 9 diz: Noé era um homem justo, irrepreensível entre o povo de seu tempo, e ele andava com Deus. Irrepreensível é a palavra-chave. Em hebraico, é tamim. Essa palavra significa completo, a inteiro, sem defeito. É usada para descrever animais sacrificiais que não têm manchas. É usada para descrever pureza genética. Noé não era apenas moralmente bom, ele era geneticamente puro. Sua linhagem não havia sido corrompida pelos vigilantes. E por isso, Deus o escolheu. E Deus deu a Noé uma tarefa impossível: construir uma arca enorme, grande o suficiente para abrigar sua família e representantes de todas as espécies de animais. E Noé obedeceu. Por 120 anos, ele construiu. Por 120 anos, ele pregou. 2 Pedro 2, 5 chama Noé de pregador da justiça. Ele avisou as pessoas. Ele as chamou ao arrependimento. Mas ninguém ouviu. Por que ninguém ouviu? Porque a geração de Noé estava completamente corrompida. Seus corações eram maus continuamente.
Eles estavam sob a influência dos Nefilim e dos vigilantes. Eles haviam rejeitado Deus completamente. E quando a arca ficou pronta, Deus trouxe os animais. Ele selou a porta. E então começou a chover. Gênesis 7:11 descreve o evento. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no 17º dia do mês, naquele dia todas as fontes do grande abismo se romperam e as comportas dos céus se abriram. Fontes do grande abismo, comportas dos céus. Isso não foi apenas chuva, isso foi colapso cósmico. As águas debaixo da terra explodiram. As águas acima do céu despencaram. A terra estava sendo desmontada e remontada. E todos morreram. Todos exceto Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 esposas. 8 pessoas. Gênesis 7, 21 a 23 diz: Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que estava em terra seca, morreu. Todos os seres vivos na face da terra foram exterminados, e homens e animais, e as criaturas que se movem pelo chão, e as aves do ar, foram exterminados da terra. Somente Noé restou, e aqueles com ele na arca. Os Nefilim morreram. Seus corpos foram destruídos. Mas o que aconteceu com seus espíritos? A tradição judaica, preservada no livro de Enoque e em outros textos, sugere que os espíritos dos Nefilim não foram para o Sheol, o lugar dos mortos humanos. Eles ficaram na terra, vagando, procurando corpos para habitar. Eles se tornaram demônios, espíritos imundos. E isso explica muitas coisas no Novo Testamento. Por que os demônios sempre querem habitar corpos? Porque eles não têm corpos próprios. Eles são espíritos desencarnados dos Nefilim. Por que Jesus encontrou tantos possessos por demônios em seu ministério? Porque a atividade demoníaca aumenta em momentos-chave da história da redenção. Os demônios sabiam quem Jesus era, e eles estavam tentando atrapalhar sua missão. Marcos 1, 24 registra um demônio gritando para Jesus: Que queres de nós, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem és, o Santo de Deus. Os demônios reconheceram Jesus. Eles sabiam que ele era o Messias. Eles sabiam que ele havia vindo para destruir as obras do diabo. E eles estavam aterrorizados. E em Marcos 5, quando Jesus encontra o homem possuído pela legião, os demônios imploram a Jesus para não enviá-los para o abismo. Eles preferem entrar em porcos do que serem enviados ao abismo. Por quê? Porque o abismo é o lugar de prisão dos vigilantes. É onde os anjos rebeldes estão presos em cadeias de escuridão. E os espíritos dos Nefilim não querem ser enviados para lá antes do tempo. Então, o dilúvio não resolveu completamente o problema. Ele destruiu os Nefilim fisicamente. Ele purificou a terra da contaminação genética. Mas a guerra espiritual continuou. Os espíritos dos Nefilim permaneceram ativos. E como vimos anteriormente, novos Nefilim apareceram após o dilúvio. A batalha estava longe de terminar, mas o dilúvio estabeleceu um padrão de julgamento e renovação, um padrão que se repetiria ao longo da história bíblica. A conquista de Canaã foi um mini-dilúvio, eliminando os Nefilim daquela região. O exílio de Israel foi um julgamento sobre a idolatria, e o julgamento final, descrito em Apocalipse, será o dilúvio de fogo que purificará toda a criação. 2 Pedro 3, 6 a 7 conecta esses pontos. Por esses meios, o mundo daquele tempo foi inundado e destruído. Pelos mesmos meios, os céus e a terra atuais estão reservados para o fogo, sendo guardados para o dia do julgamento e destruição dos ímpios. Água na primeira vez, fogo na próxima. Mas o princípio é o mesmo. Deus remove o mal para preservar o bem. Ele julga para redimir. E aqui está a parte surpreendente. O dilúvio
não foi apenas sobre destruição, foi sobre aliança. Depois que as águas baixaram, Deus fez uma aliança com Noé. Gênesis 9:11 diz: Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais será ceifada toda a vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus colocou um arco-íris no céu como sinal dessa aliança. O arco-íris não é apenas bonito, é um lembrete. Toda vez que Deus vê o arco-íris, ele se lembra de sua promessa. Toda vez que nós vemos o arco-íris, devemos nos lembrar de sua misericórdia. Deus julgou o mal, mas ele preservou um remanescente. Ele deu à humanidade um novo começo, e ele prometeu nunca mais destruir a terra com água. Mas a guerra não acabou. Os inimigos de Deus não desistiram. E agora precisamos traçar como essa guerra antiga continuou através da história bíblica, como ela moldou as nações, como ela influenciou Israel e como ela culminou na cruz de Cristo. Porque a cruz foi a vitória final sobre os vigilantes, os Nefilim e todas as forças das trevas. E entender essa vitória mudará a maneira como você vê sua própria batalha espiritual hoje. Chapter 7. A Guerra das Sementes. Através da história. Gênesis 3:15 estabeleceu o conflito fundamental da história humana. Deus disse à serpente: Porei inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Semente da mulher versus semente da serpente. Essa profecia desencadeou uma guerra que atravessou milênios, uma guerra que moldou cada época da história bíblica, e uma guerra que culminou na cruz. A primeira batalha dessa guerra foi Caim matando Abel. Por que Caim matou seu irmão? Porque Abel era justo, porque a oferta de Abel foi aceita por Deus. 1 João 3:12 explica: Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas próprias obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Caim pertencia ao maligno. Ele era da semente da serpente, e ele tentou eliminar a semente da mulher matando Abel. Mas Deus deu a Adão e Eva outro filho, Sete. Gênesis 4:25 diz: Adão teve relações com sua mulher novamente, e ela deu à luz um filho, e o chamou de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro filho em lugar de Abel, já que Caim o matou. Sete era o substituto. A linhagem continuou através dele. E Gênesis 4:26 diz: Sete também teve um filho, e o chamou de Enos. Nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. A semente da mulher estava adorando Deus. Mas então vieram os vigilantes. Eles contaminaram a linhagem humana. Eles produziram os Nefilim. E Deus teve que intervir com o dilúvio. O dilúvio preservou Noé e sua família. A linhagem da semente da mulher sobreviveu. Mas depois do dilúvio, o conflito recomeçou. Cam, filho de Noé, desonrou seu pai. Gênesis 9:22-25 registra o incidente e a maldição resultante sobre Canaã, filho de Cam. Os descendentes de Canaã se estabeleceram na terra prometida, e eles se tornaram inimigos de Israel. Por quê? Porque eles eram a semente da serpente tentando bloquear a semente da mulher. E os Nefilim reapareceram entre os cananeus. Números 13:33 confirma isso. E quando Israel foi enviado para conquistar Canaã, eles estavam literalmente guerreando contra a semente da serpente. Deuteronômio 20:16-18 ordena: Contudo, nas cidades das nações que o Senhor teu Deus te dá por herança, não deixes vivo nada que respire. Destrua-os totalmente, os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus,
conforme o Senhor teu Deus ordenou. Do contrário, eles te ensinarão a seguir todas as coisas detestáveis que fazem ao adorar seus deuses, e você pecará contra o Senhor teu Deus. Isso não era genocídio arbitrário. Era julgamento divino sobre os descendentes dos Nefilim. Era a continuação da guerra entre as sementes. E Josué obedeceu. E ele conquistou a terra. Ele destruiu os Nefilim. Mas alguns escaparam. E eles se reagruparam nas cidades filisteias. Gerações depois, um Nefilim chamado Golias desafiou Israel. 1 Samuel 17:4 descreve: um campeão chamado Golias, que era de Gate, saiu do acampamento filisteu. Ele tinha mais de 2,90 metros de altura. Golias não era apenas um homem alto. Ele era descendente dos Nefilim. E quando ele desafiou Israel, ele estava desafiando Deus. Mas Deus levantou um campeão, um menino pastor chamado Davi. E quando Davi enfrentou Golias, ele não estava confiando em armadura ou espada. Ele estava confiando em Deus. 1 Samuel 17:45-47 registra as palavras de Davi. Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o derrubarei e cortarei sua cabeça, e o mundo inteiro saberá que há um Deus em Israel. Davi cortou a cabeça de Golias. Isso não foi acidental, foi simbólico. Gênesis 3:15 profetizou que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Davi, um descendente da semente da mulher, esmagou literalmente a cabeça de Golias, um descendente da semente da serpente. A profecia estava sendo cumprida em miniatura. E Davi não parou com Golias. Ele e seus homens mataram outros gigantes. 2 Samuel 21:18-22 lista 4 outros gigantes de Gate que foram mortos. Cada um era um remanescente dos Nefilim. Cada um era parte da semente da serpente. E cada um foi julgado. Mas a guerra continuou. Satanás continuou tentando destruir a linhagem messiânica. Ele inspirou Faraó a matar todos os meninos hebreus no Egito. Mas Moisés sobreviveu. Ele inspirou Atalia a matar todos os descendentes reais de Davi. Mas Joás foi escondido. Ele inspirou Amã a tentar genocídio contra todos os judeus. Mas Ester interveio. Cada vez, Satanás tentou eliminar a semente da mulher. E cada vez, Deus preservou um remanescente. Porque a promessa tinha que ser cumprida. O Messias tinha que nascer. E finalmente, no tempo certo, ele nasceu. Lucas 1:31-33 registra o anjo dizendo a Maria: você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Jesus era a semente da mulher. A promessa estava se cumprindo. Mas Satanás fez uma última tentativa. Ele inspirou Herodes a matar todos os meninos em Belém. Mateus 2:16 registra: quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com o tempo que havia averiguado com os magos. Mas Jesus escapou. A família fugiu para o Egito. A semente da mulher foi preservada. E então veio a cruz. Satanás pensou que tinha vencido. Ele havia inspirado Judas a trair Jesus. Ele havia influenciado os líderes religiosos a condená-lo. Ele havia movido Pilatos a crucificá-lo. Jesus estava morto. A semente da mulher estava destruída. Ou assim Satanás pensava. Mas a cruz não foi derrota, foi vitória.
E Colossenses 2, 13 a 15 explica: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo desarmado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus desarmou os poderes e autoridades. Ele triunfou sobre eles. Na cruz, a cabeça da serpente foi esmagada. Gênesis 3, 15 foi cumprido. A semente da mulher feriu a cabeça da serpente. Sim, o calcanhar de Jesus foi ferido. Ele sofreu. Ele morreu. Mas 3 dias depois, ele ressuscitou. E sua ressurreição garantiu a vitória final. Apocalipse 12, 7 a 9 descreve a guerra cósmica. Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. A guerra continua, mas a vitória já foi conquistada. Jesus venceu. E agora, como crentes, participamos dessa vitória. Apocalipse 12, 11 diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Nós vencemos pelo sangue de Jesus, pela nossa fé e pela nossa disposição de testemunhar, mesmo diante da morte. Então, o que isso significa para nós hoje? Significa que estamos em uma guerra. Efésios 6, 12 nos lembra: pois nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A guerra das sementes não terminou. Ela apenas mudou de forma. E agora precisamos explorar como essa guerra está sendo travada hoje, como os descendentes espirituais dos vigilantes ainda estão operando, e como podemos ficar firmes e vencer na batalha espiritual do século 21. Porque a vigilância não é apenas algo que aconteceu no passado, é algo que está acontecendo agora, e você está sendo observado. Chapter 8. Vigilância eterna. Quem nos observa hoje? Quando você fecha os olhos à noite, você está sozinho? Quando você navega na internet, ninguém está vendo? Quando você toma decisões em particular, elas são realmente privadas? A Bíblia diz não. Nós estamos sendo observados, e constantemente, por múltiplas esferas de seres espirituais, alguns para nosso bem, outros para nosso mal. E entender isso muda completamente a maneira como vivemos. Hebreus 12, 1 diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Nuvem de testemunhas. Quem são eles? O contexto sugere os heróis da fé, listados em Hebreus 11. Mas a linguagem implica mais. Implica uma audiência celestial, observando nossa corrida. 1 Coríntios 4, 9 confirma isso. Pois me parece que Deus nos colocou a nós, apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte num espetáculo público. Fomos feitos espetáculo ao mundo, e tanto a anjos como a homens. Paulo diz que os apóstolos eram um espetáculo para anjos e homens. Os anjos estão observando. Eles estão aprendendo. Eles estão testemunhando o desenrolar do plano de redenção de Deus. Efésios 3, 10 vai ainda mais longe. A intenção dessa graça
era que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. A Igreja existe para demonstrar a sabedoria de Deus aos poderes celestiais. Nós somos uma lição viva, uma exibição cósmica da graça redentora de Deus. E seres espirituais estão assistindo para ver como responderemos. Mas não são apenas anjos bons observando. 1 Pedro 5, 8 avisa: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O diabo está observando. Ele está procurando fraquezas. Ele está procurando oportunidades. Ele está estudando nossos padrões, nossos hábitos, nossas tentações. E ele não está sozinho. Efésios 6, 12 lista uma hierarquia, pois nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Governantes, autoridades, poderes, forças espirituais do mal. Essa é uma estrutura organizada, uma cadeia de comando demoníaca. E eles estão todos observando, estudando, planejando. Agora, alguns desses podem ser os próprios vigilantes, ou seus descendentes espirituais. Daniel 10 fala sobre o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia. Esses são poderes territoriais, entidades espirituais governando sobre regiões geográficas. E eles não são amigáveis. Eles resistiram ao anjo de Deus por 21 dias. Eles estão ativamente trabalhando contra os planos de Deus. Então, como devemos viver sabendo que estamos sendo observados? Primeiro, devemos viver com integridade. Salmo 139, 1 a 4 diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe, percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Deus vê tudo. Nada está escondido dele. E se Deus vê tudo, e anjos estão observando, e demônios estão observando, então não há espaço para hipocrisia. Não podemos viver uma vida na igreja e outra vida em casa. Não podemos parecer santos em público e pecar em particular. Porque não existe particular. Tudo é público no reino espiritual. Segundo, devemos viver com vigilância espiritual. 1 Pedro 5, 8 diz para sermos sóbrios e vigiar. Isso significa estar alertas. Significa reconhecer quando estamos sob ataque espiritual. Significa não ser ingênuos sobre as táticas do inimigo. Paulo diz em 2 Coríntios 2:11, para que Satanás não tire vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus desígnios. Quais são os desígnios de Satanás? Enganar, acusar, tentar, dividir. Ele é chamado de pai da mentira, em João 8:44. Ele é chamado de acusador dos irmãos, em Apocalipse 12:10. Ele tenta Jesus no deserto. Ele semeia joio entre o trigo. E ele faz tudo isso observando primeiro, encontrando nossas fraquezas, e então atacando nossas áreas vulneráveis. Terceiro, devemos viver vestidos com a armadura espiritual. Efésios 6, 13 a 18 descreve: portanto, e vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão que vem do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Cada peça da armadura é importante. Verdade, justiça, evangelho da paz, fé, salvação, palavra de Deus, oração. Essas não são metáforas abstratas. São ferramentas reais para a guerra espiritual real. E precisamos usá-las diariamente. Quarto, devemos viver em comunidade. Hebreus 10, 24 a 25 diz: E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós não fomos feitos para lutar sozinhos. Precisamos uns dos outros. Precisamos de responsabilidade. Precisamos de encorajamento. Quinto, devemos viver com autoridade espiritual. Lucas 10, 19. Registra Jesus dizendo: Eis que lhes dei autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Nós temos autoridade sobre o inimigo, não em nosso próprio nome, mas no nome de Jesus. E quando usamos esse nome com fé, demônios tremem. Tiago 4, 7 promete: Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Agora, o que isso significa praticamente? Significa que quando você sente tentação, você reconhece a fonte. Não é apenas sua carne, é um ataque espiritual. E você resiste com a palavra de Deus, assim como Jesus fez no deserto. Quando você sente condenação, você reconhece o acusador e você declara a verdade. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando você sente medo, você reconhece o espírito de medo e você declara: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e domínio próprio. E isso nos leva de volta aos vigilantes. Existem vigilantes ainda ativos hoje? A Bíblia sugere que a maioria dos vigilantes rebeldes está presa, mas alguns poderes territoriais podem ser vigilantes que nunca foram aprisionados, ou podem ser seus descendentes espirituais. De qualquer forma, eles ainda estão observando e ainda tentando influenciar, ainda trabalhando contra os planos de Deus. Mas aqui está a boa notícia: eles já foram derrotados. Colossenses 2, 15 diz: E tendo desarmado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus triunfou. A vitória já foi conquistada. Nós não estamos lutando para vencer. Estamos lutando de uma posição de vitória. E um dia, a vigilância terminará. Apocalipse 20, 10 promete: O diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo sempre. Satanás será julgado. Os demônios serão julgados. Os vigilantes serão julgados. E a justiça finalmente prevalecerá. Até então, vivemos vigilantes. Vivemos sóbrios. Vivemos em fé. Porque estamos sendo observados por Deus que nos ama, por anjos que se alegram conosco e por inimigos que procuram nos destruir. Mas não tememos, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, da próxima vez que você sentir que está sendo observado, você está. Mas não deixe isso te paralisar. Deixe isso te motivar. Viva de uma forma que glorifique a Deus diante da audiência celestial. Viva com coragem, sabendo que você está do lado vencedor. E viva com esperança, sabendo que um dia a batalha terminará e viveremos para sempre na presença do Rei. Se esta revelação tocou você, inscreva-se no canal para mais verdades bíblicas profundas. Deixe um like se você está vivendo agora com mais consciência espiritual e compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender a realidade da guerra espiritual. Que Deus abençoe você e te guarde.
que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e que Ele te dê paz. Amém.